estamos falando do livro do Apocalipse, né? É um livro para a gente ir devagar, devagar, lendo, aprendendo, né? Está aí, as coisas estão muito próximas, vocês vão ver, estamos avançando didaticamente, né? Tá aí uma coisa que eu entendo é de didática, porque eu passei 35 anos dentro de uma sala de aula, não tem como a gente não aprende, né? A ser didático. Então eu sei, eu estou colocando o assunto bem didático, seguindo minha maneira de ver, né? Não sigo como os livros mandam. Eu acho que vocês vão aprender muito mais. Agora, vamos ler, nós estamos lendo esse capítulo 20, é um capítulo para ir devagar, que ele te dá uma visão muito grande, não é? De tudo. Então, Apocalipse capítulo 20, continuando, nós vimos na pregação passada, de 1 a 6, como Cristo, na cruz do Calvário, ele começa o milênio dele. Cristo reina, gente. O inimigo foi expulso do céu. Ele ia lá no céu te acusar, me acusar. Foi criado por Deus, era criatura de Deus. Deus faz as coisas dentro da sua justiça absoluta, não é? Como Ele quer, os mistérios de Deus. Mas com a vitória de Cristo na cruz do Calvário, Ele foi expulso do céu. Miguel, o arcanjo Miguel, se levantou e quando Jesus subiu, a ressurreição e a ascensão, ele subiu e sentou no trono. Ele reina aqui na terra através de vocês. Aqui está o reino de Deus. E quando a gente lê ali Apocalipse capítulo 6, a gente vê um cavalo branco, né? Esse cavalo branco, é muita discussão sobre esse cavalo branco. Eu posso garantir para vocês que o cavalo branco, essa cor branca, tem tudo a ver com o evangelho de Jesus. Ali o cavalo branco que desceu é a pregação do evangelho. Aqui já começa vocês a trabalharem nesses 2000 anos pelo mundo todo, vencendo e vencendo. Por que, pastor, que o senhor diz vencendo? Não, meu irmão, veja só. Até antes da cruz, o evangelho não alcançava, eu falei isso na pregação passada, nenhuma nação. Era impossível pregar o evangelho, que não, Satanás era o absoluto aqui na terra. Não deixava passar. Adão e Eva entregaram para ele, e o evangelho não saía de Israel, que Deus disse, não, aqui eu vou pegar meu povo e vou colocar meu povo, era só aqui. Um paizinho pequeno, uma nação pequena, que Deus fez dali o povo, os semitas, o povo que dele. O resto tudo, Satanás dominava com os deuses. E até esse povo, a ação de Satanás era tão grande, que com esse povo, os deuses de vez em quando eram adorados ali, gente. Impressionante. Tanto é que as 10 tribos de Israel, Deus castigou por causa disso. Foram levadas pelos assírios. Depois de 200 anos aproximadamente, Deus também entregou as 2 tribos restantes, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Deus entregou também para Nabucodonosor, por causa da adoração dos deuses. Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Era impossível pregar o evangelho. Mas, a partir da cruz de Cristo, na cruz de Cristo, a partir daí, ele pôde dizer, agora podem sair por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Não tem mais impedimento. Quem crê será salvo. Agora todas as nações conhecerão a verdade e a vida eterna. E eu estarei convosco até a consumação do século. A partir daí. E antes dele dizer isso, ele disse quando ele ressuscitou, antes dele ascender, que até então era impossível. Satanás enganava as nações com seus deuses. Quando você faz uma viagem de turismo, meu irmão, os deuses lá em Roma, os países europeus, tudo lá, você vai visitar os museus, como se adorava
A realidade é tremenda. Os deuses, Zeus, Apolo, era impressionante a adoração. E mesmo na Bíblia Paulo fala lá, não é? Deixa eu falar daquele Deus ali que não tem nome, Deus sem nome. Aí Paulo falou de Jesus, a quantidade dos deuses, não é? Lá em Atos capítulo 17, 18, Paulo fala de um Deus lá, que só falar desse Deus aí, ele falou de Jesus. Então, realmente, a partir daí, da cruz de Cristo, porque o que aconteceu mas antes da cruz de Cristo, ele já tinha decretado, ele iria expulsar, o príncipe deste mundo já está julgado, e eu vou expulsá-lo deste mundo. Isso é importante, gente. E aí vem, na cruz de Cristo, Satanás foi totalmente... E o que São Paulo fala lá em Colossenses, também para completar o resumo do que eu falei na pregação passada, que na cruz do Calvário, ele cancelou todo escrito de dívida de vocês. Todo escrito de dívida de vocês foi cancelado na cruz do Calvário. E ele expôs, olha, na cruz do Calvário, ele expôs o inimigo a toda vergonha, despojou o inimigo. Essa palavra era usada naquela época, quando o Império Romano vencia uma batalha, o inimigo vinha humilhado, amarrado, acorrentado. No final, bem no final, eles entravam sob vaias, eles entravam surrados, apanhados, desmoralizados, expostos, seminus. Essa foi a situação de Satanás na cruz do Calvário. Essa é a situação dele atualmente, que não mais engana as nações, por causa da cruz do Calvário. E a partir daí, todo o evangelho é pregado no mundo todo. Ele continua a atrapalhar? Sim, mas ele está derrotado. Não mais contém o evangelho somente em Israel. O evangelho é pregado a todas as nações. Lógico que nós vivemos hoje em dia apostasia. Você pode estar estranhando o que eu estou dizendo, mas espera aí, mas no mundo... mas houve apoteose, né? Na Alemanha, na França, na Inglaterra. O mover do Espírito Santo de Deus foi tremendo nesses países. E hoje em dia nós vivemos apostasia, que é o distanciamento da fé em Cristo Jesus. É a igreja humilhada, pecando, se distanciando da verdade. E é outra coisa, está escrito que ia acontecer, nós vamos ver isso aqui, e aconteceu, e está acontecendo, até que seja revelado o homem da iniquidade. O homem, ele quer imitar Jesus, o filho do homem, o filho da perdição, porque Jesus é o filho de Deus. Então, ele é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele vai ser manifesto bem no finalzinho. Ele vai aparecer. O mistério da iniquidade já opera. O mistério, sempre nesses 2000 anos, os precursores, protótipos do anticristo sempre ocorreram. Os imperadores romanos, aí vem uma porção de pessoas que o anticristo, vários anticristos, sempre se manifestaram. Ainda não é aquele que é o homem da iniquidade. Vai ter, eles há 2000 anos se manifestam, estão aí, Hitler foi um protótipo do anticristo, Napoleão, não é? É um protótipo. Mas o mistério já opera, a iniquidade, a perseguição ao evangelho, a perseguição ao cristão, a perseguição ao povo oriundo que são os judeus. Isso tudo já opera. Agora, a revelação, vai ter ainda a revelação do homem da iniquidade. Teve um homem que se pareceu muito com
era o Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi muito parecido, você vai estudar isso bem no livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus. Antíoco Epifânio foi muito parecido com o que vai ser o homem da iniquidade, o anticristo. Então, nós vimos isso na pregação passada. Hoje nós vamos ler de 7 a 10 e vamos comentar, nós vamos chegar até aquela guerra final, que muita gente, confunde que vai ter 2, 3 guerras, não é uma só. Você vai ver que ela é descrita da mesma maneira em várias, é a mesma guerra, que não é guerra, gente, é outra humilhação que Jesus vai impor no inimigo, é outra humilhação. Vocês vão ver direitinho. Apocalipse 20, de 7 a 10, quando, porém, se completarem os 1000 anos, nós já estamos no final dele, Jesus não, esse milênio não vai vir, vai acontecer, aí Jesus vai reinar com os judeus, isso acabou. Jesus vai reinar com a igreja, com a noiva, gente, que faz parte em judeus, gentios. Está escrito tão claramente no livro de Colossenses, Efésios capítulo 2 também fala disso perfeitamente. Acabou essa época. O reino foi entregue a um outro povo, foi tirado desse e entregue para esse aqui, onde tem judeus e gentios. A barreira foi quebrada, a inimizade Jesus quebrou essas inimizades, não tem mais, é um povo só, multinacional, não é mais nacional Israel, é multinacional, é multicultural, é o mundo todo, todas as raças. Hoje você tem o evangelho pregado a todas as etnias, todas as raças, através de panfleto, de pregações, YouTube, através da internet, através de WhatsApp. Hoje você tem o evangelho pregado no mundo todo. Então vocês vão ver isso aqui direitinho já já. Isso é muito importante. Então, esse milênio está acabando, meu irmão. Ele vai ser solto, Satanás vai ser solto, não vai enganar, aí o povo todo dia aí fora vai enganar, vai ser enganado. Vai ser enganado e vão segui-lo, vão ser marcados pela marca da besta e vão segui-lo, menos a igreja do Senhor não vai abrir, ela não abre. Os verdadeiros cristãos, os que testemunham Jesus, que dão testemunho de Jesus, vão estar dando testemunho de Jesus. Ele vai querer reinar no meio da igreja do Senhor, mas nós vamos resistir ao inimigo, e vocês sabem disso. E sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, nós vamos saber bem o que é isso, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a peleja, que não vai ser uma peleja, vai ser um massacre. Quando tu vai ler a peleja, é um massacre, não é? A peleja, eu vejo assim algumas descrições assim que parece uma guerra. Que guerra, gente? É um massacre. Jesus vai massacrar. Não tem como, pela descrição da Bíblia. Isaías, inclusive, descreve como se fosse uva colocada naquele local onde se põe a uva, e ela é amassada, ela é pisada, e sai aquele vinho que é o símbolo do sangue dessas pessoas que vão ser pisada, amassada. É uma descrição que Isaías dá dessa peleja. Então não é peleja, não é? Nós já vamos dar uma lida nesse Ezequiel para você ver o que é essa peleja. Marchar então mas por aqui já dá para entender. O número dessas é como a areia do mar. Ele vai reunir com a areia do mar. Aí fora todos vão segui-lo. Não é? Vão seguir o anticristo. Verso 9: marchar então pela superfície da terra e sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu fogo do céu e os consumiu. Verso 10: o diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta.
e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Você vê que já estão lá o anticristo, não. Já estão lá, já foram lançados o falso profeta. O último a ser lançado é o dragão. O capítulo 20 fala que o dragão é o último que vai ser lançado no lago do fogo. Olha o verso 10. O diabo, o sedutor deles, que é a antiga serpente, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre. Não imagine o lago eu estava na minha escola dominical explicando isso aqui. Não imagine, isso aqui são símbolos. Não imagina que é fogo, gente, esse fogo que a gente faz churrasco. Não é isso, não. É um símbolo, é um lugar de tormento. É um lugar de tormento, como Jesus explica na parábola do Lázaro e o rico. É um lugar de tormento muito grande. Não imagina fogo como fogo que se faz carne. Não é isso, não. Lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta. O anticristo já está lá, o falso profeta. Agora vai ser lançado o dragão, a antiga serpente. E serão atormentados, eu prefiro essa palavra, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, existem sinais, vejam só, são bem gerais, estão lá no livro de Mateus, que eu não vou recordar esses sinais gerais, vou pegar os específicos. Os sinais gerais acontecem desde o século I. Desde o século I tem vários sinais, epidemia, fomes, alguns terremotos, não é? Dores, crimes, tem vários sinais descritos lá em Mateus de 1 a 9, são gerais, sinais gerais. Muita gente diz, mas sempre houve realmente, sempre houve fome, miséria, epidemia, e vai haver sempre. São sinais gerais que Jesus falou que iria acontecer, mas aí ele entra em coisas bem mais específicas, coisas para atualidades. Se você prestar atenção, vamos dar uma lidinha geral aqui no verso 10, 24, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escândalos. Aqui já começa a mudar. Já são sinais bem específicos, bem do retorno de Jesus. Trair, pai contra filho, filho contra pai, marido com esposa, esposa com marido, é traição, amigo com amigo, sociedade. Incrível, gente, a traição hoje em dia. Está incrível. Ninguém confia mais em ninguém. Ninguém confia mais em ninguém. Odiar, isso é coisa recente. Isso é coisa recente, o ódio tomou conta. Odiar uns aos outros. Você não pode sair na rua, é um perigo sair na rua. É um perigo. Tudo é ódio. Tudo é disputa odiosa. Não é? Institucionalizada. Coisa recente. Eu tive uma geração, quem tem minha idade, que tem 50 anos para cima, pegou um outro tipo de vida, gente. Não era assim, nunca. Não era mesmo. Não existia esse ódio, essa institucionalização do mal. Não tem isso, não. Você saía onde queria. Eu morei no Rio de Janeiro, saía, chegava à tarde em casa, e no hospital onde eu morava, um grupo de colegas, não tinha esse negócio. Não havia esse negócio. Na Praça Mauá, o Hospital do Servidor do Rio, era o lugar mais perigoso do Rio de Janeiro, mas ninguém mexia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. As igrejas estarão abarrotadas de gente mentindo na frente da igreja, pastores, padres, falando o que não está certo, falando coisas erradas, desviando a cruz de Cristo. Olha que São Paulo escreveu a grande parte das epístolas dos livros do Novo Testamento, mas São Paulo, se eu trouxesse ele para pregar aqui, ele ia pregar a cruz de Cristo. Ele dizia mesmo, eu falo de uma coisa, da cruz de Cristo. Eu prego a cruz de Cristo. A pregação de Paulo consistia da cruz de Cristo. A salvação pelo sangue derramado em favor de muitos. Paulo pregava sobre isso aí. Então, muitos falsos profetas, que hoje em dia você vai para muitas igrejas abarrotadas,
são coisas para o presente, para o atual. Casa, comida, você vai vencer, você vai ter prosperidade, e a vida eterna, e a cruz de Cristo, e a condenação eterna, e o lago do fogo, e a eternidade no céu, e essa diferença, não se prega mais, não se prega mais. Ele está falando para nós, gente, ele está falando para o mundo isso aqui não, ele está chamando a atenção nossa. Então enganarão a muita gente enganada, decepcionadas com pregações, com igrejas, está cheio. Então isso aqui é uma coisa muito, muito recente, esse evangelho da mentira. E por se multiplicar a iniquidade se multiplicou. Hoje a gente vai prestar atenção, são coisas absurdas. Sexo com criança, tem coisa, eu não gosto nem de pensar nessas coisas. Tem coisa que eu não gosto nem de pensar. Pedofilia. Aonde que na minha geração se falava de pedofilia? Meu Deus, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei a institucionalização da iniquidade, o mal, a perversidade, coisas incríveis. Se mata como se hoje em dia se mata as pessoas, se planeja a morte, se é vacina, se tem medo de vacinar, porque pode ser que ali esteja o genocídio de muitos. Você tem medo mesmo, mete medo. Eu não estou dizendo, eu me vacinei, eu não estou pregando aqui nada contra, mas realmente tudo hoje em dia é uma desconfiança, não tem mais prazer. Eu não tenho prazer de assistir um jornal nacional, eu sei que é mentira. Eu não tenho prazer de ler uma Veja, uma Isto É, que eu lia, comprava toda semana. Hoje em dia eles me mandam, eu jogo fora. Eles me mandam, eu acho que eles mandam para muita gente, para ver se volta a comprar. É mentira para tudo que é lado. Não se respeita mais, não se respeita, não há um mínimo respeito. A institucionalização da iniquidade está instalada. Isso é coisa para atual, isso é coisa bem atual, gente. Quem tem 50 anos para cima, realmente pegou as duas fases, sabe bem o que eu estou falando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O cara não vai se contaminar com essas coisas aí fora. O que está sendo pregado, ensinado, o que está sendo demonstrado aí fora. Então, Mateus 24, e será pregado este evangelho. Então é uma condição importantíssima, que esse evangelho será pregado, este evangelho do reino. Olha, o evangelho do reino, o evangelho do reino, preste atenção para esse detalhe. O evangelho do reino, qual é a diferença, pastor? Ele impregna o ambiente meu de trabalho. O evangelho do reino, minha família é envolvida. O evangelho do reino, eu reino pelos poderes do Espírito Santo de Deus. Eu sou rei, sou sacerdote. Eu sou sacerdote de Jesus, aqui na terra. Ide por todo o mundo, preguem o evangelho, vai ter salvação. Preguem o evangelho, não é convidar as pessoas para vir para a igreja, isso não é evangelho. Que igreja? Não é isso não. Pregue o evangelho, vai vir vida, pode pregar, que já está decretado, porque o inimigo já foi derrotado, ele não pode mais influenciar contrariamente, ele vai atrapalhar ele vai, mas ele está derrotado, ele não tem mais esse poder que ele tinha no Velho Testamento. Ali não adiantava pregar evangelho naquela época, que não adiantava. Tanto é que Jesus falou para os, não adianta vocês pregarem para samaritanos. Os gregos querem falar contigo. Não adianta que eu não dei minha vida, ele não está derrotado ainda, ele vai atrapalhar os gregos. Quando os gregos quiseram torná-lo rei, não façam isso. Certo? Então, o evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Podem fazer isso, que o inimigo não vai impedir mais. E todo o evangelho
foi pregado no mundo todo. As nações todas conhecem o Evangelho. E está sendo pregado, continua sendo pregado. Missionários e panfletos, e rádio, televisão. E então vai vir o fim. Agora, veja só. Lucas 17 avança mais isso aqui. Lucas capítulo 17, falando desses elementos primordiais da atualidade, ele vai dizer uma coisa interessante, que complementa também. Veja só. Veja só como é importante isso aqui. Lucas 17, 26, Jesus falando, né? Jesus falando, gente. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que é nos dias de Noé? Noé foi o pregador da justiça. São Pedro diz lá no capítulo 2, se eu não estou enganado, foi o pregador da justiça. Pregou 120 anos, só entraram 8 na arca. Ela foi fechada por fora. A mão de Deus fechou a arca. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, viviam, tinham uma vida normal, casavam, davam-se em casamentos, quer dizer, separavam, casamento é contrato, é um casamento, não é mais uma criação de Deus, algo que Deus criou, era também no tempo de Noé. Casavam e davam-se em casamento, é uma expressão que significa, não é? Não mais uma aliança, como Jesus quer que seja uma aliança. Não era, e não está sendo mais, acabou. Acabou, se você prestar atenção, nós estamos vivendo o tempo de Noé. Vou falar mais coisa aqui. Não é uma aliança mais. Hoje é um contrato. Casa de novo, vou tornar a casar. Não existe isso. A Bíblia fala, Deus odeia o divórcio. Ora, se Deus odeia o divórcio, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Impressionante, né? Livro de Malaquias. Muito bem. Então, veio assim, comiam, bebiam, davam de casamento, se separavam e tal, e faziam o que queriam, não davam importância. Noé pregava o pregador da justiça, não é? Segundo o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, não é? E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu, olha só, nos dias de Ló. E nos dias de Ló, o que tem a ver conosco? Muita coisa, gente, muita coisa. Olha só como nós estamos vivendo, como é importante a leitura, a meditação desse livro, ler mais, se interessar mais por esse livro. Comiam também, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, ficavam mais ricos, com mais posse, não é? Aquela mentalidade. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Nos dias de Ló, casamento, nos dias de Noé, era um casamento, na época de Noé, era um casamento de contrato, de sai, larga, abandona. Nos tempos de Ló, era sodomia. Homem com homem, mulher com mulher. Casamento nessa época, em Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, o que prevalecia era sodomia. Hoje está muito parecido com essas duas épocas. Comiam, vendiam, se davam em casamento, separavam, não é? Prosperavam, pensavam em dinheiro, ter mais isso, ter mais isso. Só penso nisso, gente. Ele está falando para a igreja, eu estou falando para a igreja. E aí, o casamento era muito homem com homem. Até os anjos, quando foram libertar Ló, a cidade toda correu para onde estavam os anjos, para terem sexo com os anjos.
É sodomia mesmo. Hoje está muito, já é permitido casamento homossexuais, já é legal, já é normal, outro dia eu fui botar uma gasolina nesse posto bem aqui, posto de gasolina, perto do Cheiro Verde, posto, uma música violenta, eu entrei lá para botar gasolina, não sei se eu estava com o Hugo, né? Eu digo, Hugo, que negócio é esse? Homem com homem se beijando na boca. Eu digo, meu Deus do céu. O Hugo disse, não conhece nada. Eu não conheço mesmo, tem razão. Rapaz, e mulher com mulher, e homem com tantas mulheres bonitas, lindas moças. Lindas, shortinho, linda, de meu Deus do céu. E o que eu achei mais interessante é que nessas mesas tinham pessoas bem normal conversando diante de um homem se beijando com outro homem aqui na frente, e eles conversando normalmente aqui, uma moça dançando com um rapaz normalmente aqui num posto de gasolina, um lugar na minha época, era Jaguarema, Lítero, clubes cassino maranhense, lugares onde tinha realmente respaldo para você se vestir e dançar. Não é? E tirava uma moça para dançar, era outra coisa. Isso na minha época de jovem. Gente, e hoje está impressionante. Nós vivemos essa época, não é? Essa época em que realmente somente Ló, que não aceitava essas coisas, o livro de São Pedro fala disso, chama o justo Ló, que foi afligido pela libertinagem sexual de Sodoma e Gomorra, mas vivia lá com as filhas. Lá a mulher ficou no meio. As filhas eram noivas com homens de lá. Olha só o erro de Ló. Ele era afligido por aquela libertinagem, vivia lá. Não participava, mas vivia lá, sofria. A Bíblia fala que ele sofria, tinha aflições pelo que ele via e ouvia. E vivia lá. Então, hoje nós vivemos essa época, uma época extremamente parecida, gente, parecida. Você vê que as coisas estão voltando, não é? Em vez de avançarem a ciência, a tecnologia, não é? A capacitação, estão voltando tudo de novo, está voltando. Em 2 Tessalonicenses 2, para a gente entender bem a época que nós estamos vivendo, eu estou trazendo tudo isso para trazermos a época que nós estamos vivendo. A época que nós estamos vivendo. Irmão, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, e a nossa reunião com Ele, nós chamamos a atenção de vocês. Eu vou colocar aqui, nós vos exortamos, essa palavra é meio pesada. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo já tenha chegado. Eles achavam que Jesus já tinha voltado, os Tessalonicenses achavam que Jesus já tinha voltado em espírito e não em corpo. Eles estavam totalmente enganados. E São Paulo disse, não é isso, gente, não voltou não. Eu vou dar para vocês 2 sinais da volta dele. São Paulo vai dizer, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é templos cheios, lotados. Não é esse pessoal lá fora não, esse pessoal não está em apostasia não, gente. Esse pessoal não está em nada. Não é apostasia, apostasia está a igreja do Senhor. São os que se distanciam da verdade, da luz, voltam para as trevas, se distanciam, enjoam, não se cuidam. Os maus exemplos às vezes atrapalham, eu sei disso. Então, a apostasia é o distanciamento da verdade, da fé dos cristãos. Isso aqui é apostasia, principalmente, né? Principalmente é isso, não é? Então, a apostasia está instalada na Europa, não tem mais igreja. Chega numa igreja cristã, se tiver esse grupinho aqui numa igreja do tamanho dessa aqui, é muito. Estados Unidos, que foi um berço, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Alemanha, a época de Lutero,
Meu irmão, era coisa abarrotada de gente escutando a verdade, se quebrantando, chorando. Avivamentos e mais avivamentos na história da igreja do Senhor. Hoje é um esfriamento geral. É um cristianismo sem sal, insosso, nos países que ainda tem um pouco, não é? Conversão no Reino Unido é raridade. Estados Unidos, que foi um berço para nós, para missionários aqui na América do Sul, enviaram. Hoje quem está enviando é brasileiro que está indo. Nós temos 4 da Maranata que vocês ajudam, que estão até aqui. Ontem tem uma festa gigante, eles pregando aqui, ensinando aqui o que estão passando, as experiências que eles estão vivendo. Foi ontem a festa das missões. Muito bem, então, hoje está demais o distanciamento, a apostasia. Então, Paulo diz, vem a apostasia, ela está instalada, gente. E será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus vem depois dele. E ele vai ser revelado bem no finalzinho. Bem no finalzinho, nos últimos 3 anos, talvez, da volta de Jesus. Então, tem que ter muito cuidado para também não falarmos coisas que não estão escritas. Ele se opõe, se levanta com tudo que se chama Deus, ele quer ser objeto de culto, ser adorado, ele quer ser adorado, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vem, não é, querendo ser Deus. É o dragão, gente, é o dragão. Isaías 14 fala que ele fez um trono paralelo ao de Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Algo o detém. Na cruz de Cristo ele foi derrotado, e quem detém ele é Deus, quem detém ele é Jesus. Ele vai ser revelado quando Deus tirar a mão que o detém, ele vai ser revelado. Aí, esses 3 anos, ele volta a perturbar as nações. Aqui acaba o Evangelho, meu irmão. Aqui acaba o Evangelho. Esses 3 anos, volta a época em que ele vai atrapalhar o Evangelho em todas as nações. Deus vai tirar, é providência divina. Vai tirar o mistério que o detém, que ele está detido. Enquanto isso, nós estamos pregando o Evangelho, ganhando vidas nas nossas casas, parentes, vizinhos, amigos. Está solto aí, podem pregar. Se vocês pregarem o Evangelho, vai vir vida, vai ter consagração, vai ter santificação. Gente vai se arrepender. Aproveitem, pouco tempo falta. A hora que ele for, o que o detém, o mistério que o detém, foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, e ele o detém, como eu não sei, problema de Deus, aqui não revela na Bíblia, então eu não me meto nisso. Algo o detém, ele está detido há 2000 anos, para que o Evangelho seja pregado, que não era no Velho Testamento, não era, ele está detido. Pastor, mas ele está perturbando, ele está detido. O mais importante, ele não impede salvação de ninguém, ele não tem esse direito de impedir que o povo se converta. Se você pregar o Evangelho, muitos irão, mas ele está perturbando, aqui não diz que ele não está perturbando, mas se você disser em nome de Jesus, sai, ele é obrigado a sair, porque ele foi derrotado, ele é derrotado. Se você disser para um endemoniado, sai, e ele é obrigado a sair. Uma vez eu fui numa casa, numa família, que ele não sai. Aí eu só fiz dizer o seguinte, Deus me deu na hora eu digo, me pega um pouco de azeite, eu vou consagrar esse azeite, eu vou ungir com óleo, eu vou derramar óleo na tua cabeça e tu vai cair fora. Quando eu derramei, ele saiu dando grito. Ele não pode mais, ele é um ser derrotado, e ele não tem esse direito de mais, ele é derrotado, é um cachorro vira-lata, que tu bate o pé, ele é obrigado
E Jesus te deu toda a autoridade, eu vos dou. Pisareis em serpente e escorpião, e nenhum mal vos causará. Ele está derrotado, ele está nocauteado. Sabe o cara nocauteado que levanta para apanhar mais? Se ele se levantar, ele se levanta e apanha mais. Ele está nocauteado, mas ele gosta de gritar, de fazer no ringue, ele gosta de se mexer no ringue. Isso é. A Bíblia não fala que isso não acontece, não é? Então, nós precisamos saber que nós estamos ainda na fase em que o Evangelho, se for pregado, prega para teu filho, liga para teu filho todo dia, liga para teu pai, liga para tua mãe, fala da papai, se eu ler um versículo, a palavra, não fica convidando para vir para a igreja, não faça isso, pregue o Evangelho da salvação. Jesus deu a vida por nós, meu Pai. Alô, meu Pai, queria te abençoar, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Tem poder, meu irmão, tem um poder tremendo, tem um poder tremendo. Então, o mistério da iniquidade já opera desde, Paulo fala, desde 2000 anos atrás. O mistério da iniquidade, o atrapalhar, o mistério da apostasia, o mistério do mal, já opera, sempre operou, do pecado, da sedução, o mistério da iniquidade, do adultério, da prostituição, o mistério opera, ele ainda vai ser aniquilado de uma vez por toda, ainda não foi, só na volta de Jesus. Outra coisa, Jesus não vem para salvar, o Evangelho está sendo pregado por nós, para salvação, Jesus vem buscar os dele. Preste atenção para esse detalhe, preste atenção, isso é muito importante. Então, o que vai acontecer na volta de Jesus? Aquela guerra. Eu queria dar uma dica para vocês, para terminar, para não ficar. Ezequiel 39, é interessante essa leitura, o que vai acontecer na volta de Jesus. E muita gente faz confusão. Outro dia um descreveu igual Rocky, aquele lutador de boxe, Rocky 1, 2, 3 e 4, que Rocky apanha, eu digo, não tem nada a ver com isso. Rocky apanha, e no final ele ganha a luta. Não apanha, não apanha mesmo. Ezequiel 39, de 1 a 7, depois nós vamos ler de 17 a 20. Ezequiel 39 fala da guerra que vai haver na volta de Jesus. Outro descreve essa guerra igual o meu neto quando está brincando na televisão com aquele... Jesus não vem para isso, meu. Jesus vem para pisar, amassar com o sopro da sua boca e vencer, acabou. Não tem outra coisa além disso. Tu, pois, ó, Ezequiel 39, de 1 a 7. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor. Gog e Magog é a mesma guerra de Armagedon. É a mesma, só vai ter uma, não vai ter 2, 3, 4. Não vai ter isso não. Ele vem e resolve a parada. É Jesus que está vindo, meu irmão. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É Ele que está vindo, é Deus que está vindo para julgar, para resolver o problema. Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvo e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, te trarei aos montes de Israel, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo, e eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog, e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Vamos agora para o verso. Então não tem conversa fiada não, ele vem, resolve e pronto. Ele vem, amassa e pronto. Verso 17 a 20, 39, continuando lá no verso 17.
Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos, olha quem está envolvido nessa guerra, poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, os maiorais, os reis, os presidentes, os militares, o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã, do meu sacrifício, que oferecerei por vós. Comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. À minha mesa, vós, que vos fartareis de cavalos e cavaleiros, de valentes e todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então, meus irmãos, não é guerra, é um massacre. Ele vem para vencer, para resolver, para massacrar. E a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2,8, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ninguém sabe como vai ser isso. É um massacre. É um massacre que todos cairão. Ele vem para destruir mesmo. Para amassar a uva, como diz Isaías. Apocalipse 19 também descreve rapidamente essa guerra. Lá em Apocalipse 19 descreve também. Então vi um anjo, Apocalipse 19, 17. Vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves. É a mesma descrição, é a mesma guerra, é a mesma volta dele vencendo e vencendo. A todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos, porque a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravo, gente importante e quem não é importante, soldados, generais, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, a marca do anticristo. Esse sinal tão discutido, não é? E eram os adoradores da sua imagem. Meu irmão, vai ter dois tipos de gente. Ou tu faz parte do banquete, vai ser massacrado, ou tu é o banquete. Ou tu massacra, ou tu vai ser massacrado. Vai ter dois, tu vai fazer a tua escolha. Qual é o lado que tu quer pertencer? Tu quer pertencer do lado dos que vão receber o massacre? Não tem mais outra em cima do muro. Não vai ter em cima do muro. Ou tu vai ser devorado no banquete, ou tu vai devorar. Ou tu faz parte do time do Senhor Jesus, ou tu vai fazer parte do time do anticristo. Acabar com essa religiãozinha A, B, C e D, não vai ter mais isso. Nós estamos caminhando pode prestar atenção. Qual é o teu lado? É uma decisão que tu vai ter que tomar. Teu lado qual é? É do lado da A ou do lado B? É do lado do Senhor ou é do lado do anticristo? Onde é que tu vai estar lutando nessa guerra? Tu vai estar lutando do lado de Jesus ou do lado do falso profeta, do anticristo, do dragão? Tu já tomou tua decisão para Jesus? Qual é a tua decisão? Muita gente está em cima do muro. Esse muro não vai, esse cara não vai para lugar nenhum. A porta vai fechar. A parábola das 10 virgens diz que ela vai fechar. Quando chegaram, não tinham azeite, não pode mais abrir a porta. Acabou, não tem mais.
A arca fechou, com 8 pessoas. Queriam entrar, não tem mais como entrar na arca. Acabou a época. Vai ter um fim. Qual é a tua decisão? Vocês já tomaram a decisão de vocês? É hora de vocês pensarem, gente. Eu sei que vai ser um massacre. Ele vem para pisar com o sopro da sua boca. E ninguém sabe explicar como será. É um massacre. E a derrota do inimigo, do exército, os poderosos, os que vão estar marcados com a marca da besta, o time do anticristo, as religiões falsas, a grande Babilônia, os políticos que fazem coisas absurdas, as pessoas que não entregam sua vida para Jesus, que perseveram no seu eu, no egocentrismo, na vaidade, no pecado. Tu vai ser massacrado. Nós estamos próximos. Noé falou, e veio o tempo. Ló falou, veio o tempo que os anjos tiraram Ló da cidade, veio fogo do céu e consumiu. Foi um massacre. Assim também, quando na arca de Noé, não foi fácil estar dentro daquela arca. Uma arca que tu está dentro de uma arca, tempestade lá fora, trovão lá fora. Não foi fácil. Cheio de animais que eles tomavam conta, alimentavam os animais. Não é? Foi fácil essa vida dentro da arca. 40 dias e 40 noites de chuva e trovão. E o mar era um deserto. A arca foi construída no deserto, olha só. 30 quilômetros do mar. O pessoal passava lá e dizia: o que esse cara está fazendo num navio, naquela época, no deserto? Quem vai carregar esse cara está esclerosado. Quem vai carregar esse navio para o mar? Ou Noé? E Noé fazia. Veio a chuva, inundou tudo, e a arca começou não é? E a arca depois, mas dentro da arca tinha, lógico que tinha os seus receios, né? O ser humano sempre passando por provações dentro da arca, mas estavam dentro da arca. Não foi fácil a tribulação daqueles dias. Então a pergunta não foi fácil para Ló, não vai ser fácil para a igreja nesses 3 anos, se for 3 anos, 3 anos e meio. Eu acho que esse tempo não interessa. Eu sei que Jesus abreviou. Vou abreviar para que o meu povo não seja consumido. Esse tempo foi bem abreviado, para que meu povo não seja consumido. Qual é o teu lado? Tu está do lado qual é o teu lado do banquete? Tu vai, não é? Ser pisado ou tu vai pisar? Preste atenção para isso. Que essa mensagem seja de advertência para vocês. Que tem muita gente em cima do muro, vivendo, comendo, bebendo, se separando, dando em casamento. Aquilo que eu falei do começo. Não muda, não melhora. Os filhos estão jogados, os pais estão jogados. A esposa está jogada, frustrada, abandonada. Qual é a tua? Qual é o teu time? Está na hora. Ainda tem tempo, gente. Ainda tem tempo. Está na hora de você se reconciliar, tomar uma outra atitude, pagar um preço. Pagar um preço. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está na hora de você ser abençoado e começar a abençoar as pessoas que estão precisando. Vamos ficar de pé e vamos orar para terminar o culto. Nos mostra o caminho, nos mostra que arrependimento é a porta de entrada, é o começo de uma vida abençoada, é o começo do céu, é a porta do céu, é Babel, é a porta que a gente penetra para a glória eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos encha de bênçãos sobre bênçãos, que Deus nos dê muita paz, muita saúde, anos de vida, nos livre de todo o mal e que nós possamos tomar uma decisão de estarmos na presença de Deus, orando, clamando, ganhando nossos parentes, amigos, família, pregando o Evangelho destemidamente, com coragem e falando da palavra de Deus. Que
Que Deus abençoe a todos e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Digam amém. Glória a Deus.